Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, de verdade, gente. Obrigado. Terça-feira, essa hora. Especialmente Silvia e Gui, que estão aqui pela segunda vez em 3 dias, né? Lilia. Enfim, vamos começar a falar então. Acho que você pode começar a falar, né? E aí eu respondo. Mas eu pensei em falar do que foi o processo dessa exposição para mim, mas eu pensei que você também pode começar falando do que foi esse processo dessa exposição especificamente para você. Tá, então vamos lá começar do começo, né? Isso. Eu acho que tudo começa nessas viagens, né, que você bem escreveu no texto curatorial, né, que foi uma para a Indonésia e duas para Caatinga, né, para o sertão, um paraibano e um pernambucano, aonde eu acho que experiências que eu tive em relação a tempo, finitude, seres quase imperceptíveis, ter contato com a noção de animismo, acho que foram coisas que ficaram muito pertinentes na minha cabeça. Eu acho que tanto o fundo do mar quanto o sertão são lugares onde você tem pouca presença humana. São lugares muito remotos, né, o fundo do mar. Não sei se a palavra remota se aplica, mas eu acho que é isso. Esses lugares remotos me trouxeram uma conexão com coisas, né, de um silêncio, de um tempo, de um pensar no existir. Mais essa filosofia toda do animismo, né, que a gente teve muito contato, eu e Guia, quando a gente estava lá na Indonésia, me trouxe essas reflexões. E aí eu primeiro vim fazendo desenhos, né, ao longo das viagens, e as anotações, e aí vou para a literatura também. E aí primeiro eu faço o vídeo, né, de uma forma muito livre, mas não sei nem se não é acidental, mas eu acho que de uma forma livre mesmo, mas dá para, né, a gente cheguei a te mostrar coisas que eu já tinha desenhado, então acho que assim, já estava na minha cabeça todo o pensamento, né, assim, foi um take só, foi uma filmagem só, feita por uma pessoa que não é, né, não é uma pessoa Profissional do audiovisual, exatamente, né? então assim, é um acaso, mas um acaso meio que programado também, assim, né, então assim, a estética do PB, a repetição, a referência de videoarte dos anos 70, já estava tudo ali naquele momento que eu decidi fazer. O que veio como uma grande surpresa para mim, eu acho que foi o momento onde eu revejo esse material no Rio, depois de alguns dias, ou semana, não me lembro exatamente o tempo que eu demorei, e que aí eu vejo que o meu corpo acaba se transformando num pássaro, e isso para mim traz uma certa, até uma conexão maior com a experiência toda que eu vivi, com aquilo tudo que estava permeando a minha cabeça, né, que eu já tinha, acho que uns 6 meses que a gente tinha ido para a Indonésia ou mais, eu não me lembro agora das datas específicas. E aí depois disso começa esse processo dos desenhos também, que também vem dessa viagem, né? Começou com essa pesquisa embaixo d'água, e depois eu vou para Caatinga, que, né, Ariano Suassuna, Pedra do Ingá, o próprio sertão, toda aquela paisagem. Eu acho que aí começa também esses desenhos assim que me remetem um pouco, acho que essa experiência que a gente viveu nesse lugar muito árido. E aí, por fim, vem esses objetos escultóricos, que eu trago eles, as madeiras e as pedras, eu trago eles da fazenda, né, onde eu tenho também um ateliê. E quando eu acho que eu crio, né, aquela peça da janela, essa de terra, e essa cabaça flutuante foi a última que a gente acaba instaurando, que já estava no meu ateliê há muito tempo, mas eu acho que, na verdade, quando eu trago esse gesto também de repousar elas num limite, numa tensão iminente de uma queda, buscando esse lugar dessa, né,
insegurança, que eu não sei nem o que é insegurança do cair, esse medo, que medo é esse, né? Porque a gente tem essa sensação, né? Mas eu acho que quando eu instalo elas aí em cima, também tinha um interesse meu em sair do totêmico, né? De uns trabalhos que eu fiz anterior com esses mesmos materiais que estão aqui, e tratar elas como um certo lugar de entidades, um lugar de ter a importância que a gente tem, sabe? É quase que equalizar essa... E aí eu acho que é bem disso, dessas reflexões que essas experiências... Eu acho que estava nesse momento da pesquisa, assim, do trabalho. E eu acho que tem muita coisa do tempo também, né? Assim, quando eu começo com esse círculo infinito, que eu acho que a partir do momento que o meu corpo se transmuta num pássaro, já não é mais um infinito, eu acho que já existe eu já trago uma noção de finitude para o movimento, né? Porque se transformou numa outra coisa, que enfim, vai virar uma outra coisa. E aí depois tem essas pedras que, né, assim, eu acho que pedra, elas têm essas camadas recortadas, quanto mais redonda, mais tempo elas rolaram. Então tem todo um pensamento também, eu acho, da questão do tempo nisso tudo, o tempo do meu gesto, né, nesses desenhos. Então eu acho que essas são as questões que eu acho que eu estava pensando quando eu trago esse conjunto dessas séries nessa exposição. E tem também uma coisa também de ao mesmo tempo que você retoma através do vídeo uma linguagem que você tem um certo domínio, né, já de um percurso, mas ao mesmo tempo é a primeira vez, por exemplo, que você está apresentando desenhos, né? E mesmo esses objetos, né, eles também... Você tem um trabalho anterior com pedra, você também tem uns trabalhos anteriores com totem, mas eles têm um ineditismo, né, assim, dentro da tua produção, como se você tivesse ido também para um lugar novo, né, assim. Os desenhos é a primeira vez que você expõe desenhos, né? Sim. Então, como é que foi essa história de também experimentar outro suporte, outra linguagem, né? Acho que a gente vai ficando velho, vai se arriscando. Mas eu acho que não, acho que na verdade a gente já conversou sobre isso antes. Eu acho que eu estou numa relação com o meu trabalho que eu não tenho muito mais receio da tentativa, sabe? Eu acho que é uma necessidade de fala minha interna, de elaborações que estão indo para esse lugar que, obviamente, tem uma escolha estética, tem um critério por trás, mas ela não... Eu acho que eu estou buscando... Esse fazer está vindo antes de conceitos, antes de qualquer coisa, sabe? E aí eu acho que... Por isso que eu estou muito feliz até com o resultado, porque eu acho que ele veio natural, na verdade. Acho que esses desenhos foram uma repetição de dias aqui no ateliê, que sabe quando você está naquele momento que aí você vai, se joga completamente, né, dentro do ateliê, dentro do fazer, naquela temática, naquele fazer, naquela material que você está usando, até esgotar. E eu acho que foi isso que aconteceu com os desenhos. Eu vinha todo dia, desenhava todo dia, e aí teve um momento que esgotou, assim. E o retorno pro vídeo também é uma coisa que para mim está sendo muito interessante, assim, porque, como você falou antes, eu fiz muita foto performance, né? E de repente eu faço um vídeo onde eu boto o meu próprio corpo. Isso para mim foi muito gratificante, assim, sabe? Foi um momento muito importante, assim. A coisa de ficar ali não é fácil, eu ventava muito, ficar com o braço aberto, Sim. cansa, sabe? Cansa Sim. o corpo. E ter o mesmo tamanho de círculo, estar concentrada naquilo, né? Então, assim, parece uma coisa muito leve, até porque se torna um pássaro, né, ao nosso ver agora. Claro. Mas no momento tem todo um trabalho de corpo, assim, um trabalho pesado que você vai... É isso. Eu acho muito...
Na verdade, a exposição, sim, eu passei a entender mesmo a exposição no dia que eu vim aqui no ateliê e, na verdade, eu vi primeiro, eu já tinha visto o vídeo antes, né? Rapidamente os desenhos, mais meses atrás, né? Antes de você me convidar para essa exposição como curador, fui. Então, mas aí quando eu fui ver quando aí já foi um encontro como já curador, já com a data da exposição, o primeiro trabalho que eu vi foi esse, dos objetos. Eu fiquei muito surpreso, positivamente surpreso, né? Tive uma primeira reação de incredulidade, porque é uma disposição muito frágil, né? Então, você bancar que você vai expor assim. Então, aí foi quando você falou, não, a proposta é essa. Aí eu já gostei muito, né? Porque, então, exatamente esse elemento já entra como grande elemento, né? Para começo de conversa tem essa instabilidade aí, né? E aí, ao mesmo tempo, o que vem depois, em segundo lugar, é a dimensão formal, material, que eu também gostei muito, né? Achei muito forte, tem uma estranheza. Só que eu só fui entender mesmo isso como pertencendo ao todo quando eu vim aqui, que aí eu fiz uma segunda visita, e aí aqui eu vim ver os desenhos. E aí você dispôs assim para mim, tipo o processo. Então, tinham corais que você tinha trazido da Indonésia, que tem formas que dialogam com isso, mas ao mesmo tempo essas formas também dialogam com o sertão. E você me trouxe uns desenhos, que foram os desenhos que eu acho que você começou a fazer lá no Catimbau. Tinha também alguns desenhos em um caderno de anotações, né? E aí eu percebi que esses desenhos, eles estavam na origem tanto dos desenhos que estão expostos aqui, quanto nos objetos, porque já tinha desenhos desses objetos. Tem um desenho já que é uma pedra em cima de um tronco. E aí o que eu acho mais surpreendente nessa exposição é isso, porque assim, são 3 suportes totalmente distintos, né? Um vídeo em preto e branco, uma vídeo performance, desenhos com giz pastel e esses objetos com madeira, pedra, cerâmica. Só que eu, naquele dia, quando você me mostrou os desenhos, não esses aqui, né? Esses desenhos que você fez lá, né? Aí eu entendi que tudo era uma coisa só. E que essa mesma coisa foi procurar expressão, né? Tanto no vídeo, quanto nos desenhos, quanto nesses objetos, né? E aí eu saí assim, então eu entendi essa exposição. Só que aí, quando a gente montou, essa minha impressão que eu tive naquele dia, então se confirmou. Porque aí quando montou, é uma coisa que tudo... não tem aquela coisa de uma coleção de objetos díspares, né? Parece que tudo está dialogando com a mesma coisa, né? E foram feitos de momentos diferentes. Sim. E não para serem uma exposição, na verdade, né? Mas quando eu vi esses proto-desenhos, os elementos que estão tanto nos desenhos quanto no coisa já estão ali. Já devia estar permeando. Exato, fazer, entende? Né? Quer dizer, eu acho que é isso que... Então, a primeira coisa que eu fiquei muito impressionado foi com isso, assim, que tinha uma... E que essa unidade, por isso que eu comecei o texto falando das viagens, ela vinha das viagens, né? Ela vinha das viagens, né? Isso que você falou aí eu achei muito bonito, que eu estava em lugares onde a figura humana era rara. O que você tinha na tua frente
no teu campo era uma paisagem não humana, né? Então, como é que o humano entra ali? Que isso é uma questão que atravessa o teu trabalho desde sempre, então isso está presente, né? Então, está muito presente, está presente de um modo novo no vídeo, porque tem essa transformação, essa metamorfose, que tem tudo a ver com animismo, né? Sim. Tem tudo a ver com animismo, então... e aí os objetos também, porque aí tem essa coisa de que se você chega num lugar e encontra isso, digamos que não fosse uma galeria de arte, se você chega em algum lugar e você encontra isso, você fala, opa, acho que tem alguma coisa aqui, né? Eu vou suspeitar de que tem alguma coisa do sagrado, de que tem alguma coisa espiritual, entendeu? Então, eu acho que você fez esses objetos, dotou esses objetos de uma sobrenaturalidade, entendeu? Que também tem tudo a ver com o animismo, né? E eu acho que isso já está presente lá no trabalho no Constelação, né? Porque ali também não tinha o corpo humano na paisagem, acho que foi o primeiro trabalho que você fez, que já tinha essa coisa do operar sobre a pedra, mas ao mesmo tempo, quando você fazia aquela disposição ali, eu lembro que no meu texto, o que eu fui buscar referência? Fui buscar referência aos dolmens, né? Que são esculturas de pedra que têm uma relação com o sagrado, né? Então, que são as mais primitivas experiências humanas. Então, acho que essa exposição tem muito dessa coisa do primitivo, né? Dessa acho relação. Que o sertão tem muito isso e o fundo do mar também. Aí você né? viu a coisa da pintura rupestre. E aí essas experiências animistas que são também, que caracterizam as civilizações mais antigas e primitivas, embora elas ainda estejam vivas em vários, né, lugares, Sim. como você viu lá, né, como a gente tem na Amazônia, né? E então eu acho que o teu trabalho já está ganhando essa direção, já tem um tempo, né? De uma espécie dos objetos terem uma relação com um sagrado, com um sobrenatural, né? Então, eu vejo, por exemplo, uma coisa menos estética e mais tipo, entrei num recinto e tem umas... Né? Então, essa suposição... Só que o que eu acho muito impressionante desse trabalho é que você produz isso assim, com um mínimo de materialidade, né? Porque são objetos bem banais, né? Mas simplesmente a disposição já muda tudo. Eu acho que ele só não é banal se você leva em consideração o tempo de existência deles, claro, né? Aí você a memória que cada um carrega, né? Sim, e aí você vai para esse lugar. Certeza, eu acho que né? é isso, né? A intenção, de repente, é essa. Porque aí tem a história, né? Nas próprias peças de madeira, né? Então eu fiquei muito impressionado com isso, assim, como as coisas todas, por mais diferentes que elas fossem, né, em termos de suporte, de técnica e tal, como na verdade elas estão todas dialogando muito, né? Principalmente as esculturas e o vídeo me remete muito, me dão uma coisa de abismo, né? Porque essas pedras estão meio que na beira de um abismo, pronta para cair naquela... E a coisa do voo também, nessa distância que vai tomando, vai criando um grande abismo também no lugar. E aí me conecta a sua outra obra que está na fazenda, né? Das pedras, que tem um pouco desse abismo, né? Porque ele reflete o céu. O céu é um grande abismo também, no fundo do mar também. Aí eu queria saber se vocês pensaram um pouco, se tem alguma... Não. Eu já viajando aqui, eu tô pensando, já cheguei no Ícaro, entendeu? Aqui na minha viagem. Total. O Ícaro, com certeza.
causa das pedras que estão na beira, né? Sim, Elas sim, estão sim. ali, te dando essa sensação de... Da queda Da iminente, queda. da queda iminente, né? Exatamente. Eu gosto muito, antes do pássaro, né? Mesmo antes do pássaro, mesmo que não tivesse o pássaro, eu acho forte, porque é meio uma mulher louca, né? Uma mulher louca andando em círculo com os braços abertos, né? Então já tem uma imagem meio louca, de uma loucura do sertão, dessa própria paisagem que enlouquece, né? Porque essa coisa dessa luz e, né? Então eu já acho isso forte, essa ação, né? Com esse plus, né, que é meio fruto do acaso, não planejado, né, que aí ainda transforma tudo, né? Mas de qualquer modo também essas noções, por exemplo, essa noção do infinito, do circular, ela também são noções que estão presentes em filosofias, religiões, né? Ela é uma noção também Existencial. existencial e não sei se a palavra é religiosa, né, mas filosófica, né? Por exemplo, você quando fala do animismo, você fala essa filosofia, né? É também uma religião, né? Quer dizer, essas noções são todas insuficientes para a gente dizer o que é de fato, né? Mas eu acho que tudo que tem essa loucura desse movimento e tem essa loucura também dessas pedras, né? Assim, é meio um ato meio insano colocar elas assim, sabe? Quer dizer, tanto é que quando eu vi pela primeira vez, antes de achar bonito, eu achei louco, doido. Eu falei, mas como assim? Né? Porque tem a coisa do risco, né? Do perigo, né? Mas eu acho que a coisa do abismo talvez seja mais do... Eu acho que o vídeo tem uma coisa abissal mesmo, né? Como se fosse um mergulho muito profundo, né? Numa coisa meio desconhecida, né? Porque essa mulher que gira, eu acho que né? também quando a gente tem uma noção de escala humana diferente, a gente tem esse impacto maior, né? Então, eu acho que quando começa a ficar muito pequenininha, essa coisa abissal, essa coisa do abismo é isso. São esses lugares que a gente está pronto para o precipício do que for, né? Assim, né? Esse abismo da vida, né? Essa vida é um abismo, né? E eu acho que quando eu escolho botar essas pedras muito no limite, eu acho que não é um abismo, não sei se eu pensaria nisso, mas eu entendo o que você está falando. Eu acho que é esse lugar de... E não é só uma queda física, né? Assim, porque qual o problema, né? Assim, tudo bem, acabaria a peça, a obra, mas por que a gente tem tanto medo, né? Que lugar é esse que a gente visita quando a gente é confrontado com esse... Então, a gente se coloca é muito interessante, né? Imaginar que eu me coloco no lugar da pedra, né? Exato. Sim. Exato. A vulnerabilidade da obra vem para, né? A gente internaliza ela de alguma forma. E aí a gente acabou colocando essa por último, essa de sustentação, né? Que na verdade é a matéria mais leve de todas, né? De todas que estão colocadas, e a única capaz de trazer esse efeito contrário, né? Que eu acho que é uma coisa que me interessou também desde a montagem dos desenhos até o vídeo e até essa cabaça também tem a coisa da verticalidade, né? Da suspensão para cima, né? Então, acho que também tem essa coisa do peso para baixo, uma outra... Essa separação, ela tira o efeito contrário. É o efeito contrário. Mas ela é o efeito contrário, mas ela é ao mesmo tempo como se fosse uma radicalização, né? Porque como se essas aqui, elas todas estivessem a ponto de cair, aí então vem uma que levita, né? As outras te trazem intimidade, você fica no íntimo de cada uma dessas pedras. Sim. Mas... Congelasse também o momento, né? É uma coisa assim, né? Sobrenatural de congelar o momento da queda, Sim. né? Eu fico, porque, por exemplo, esse objeto eu não sabia que ele ia... nós nunca tínhamos conversado com ele. Eu encontrei ele aqui no dia da montagem. Tinha essa peça de madeira e Bia estava em cima, mas ela falou, eu estava pensando em colocar ele suspenso. E aí eu gostei, né?
mas eu acho que ele corrobora um pouco essa coisa de uma certa mágica, né? Desses objetos, assim, tem uma mágica ali, né? Que aí chega um ponto que tem um que nem toca, né? Ele flutua, né? Eu acho que ele deu uma certa coroada, assim, no processo, né? E eu fico muito feliz, assim, de você ter aceitado o convite de ser curador, porque eu acho que, na verdade, para mim, esses trabalhos, eles trazem umas questões que me interessam muito na minha pesquisa como artista, mas como pessoa, que eu acho que tudo anda junto ali, no final das contas, mas que também você traz muita referência. Então, essas questões maiores, sabe? Essas questões desse pensamento do existir e do... mas eu acho que esse pensamento já está no trabalho. É como se a gente humanizasse a nossa relação com a obra, né? Pelo menos eu vejo um pouco isso quando eu troco com você. Eu fico muito feliz, assim, da gente ter podido trabalhar junto nessa exposição. Eu acho as questões todas, me sinto concernido por elas, né? Me sinto muito concernido. Agora, eu acho que os desenhos, eles têm uma coisa muito legal, que eles... como se cada uma das séries está dialogando com isso de um jeito, né? Mas os desenhos, eles têm uma coisa de uma alegria, que eu acho muito legal, né? Eles têm uma alegria, mesmo então, dentro dessa coisa... porque é uma exposição densa, né? Ela é uma exposição densa. Mas, ao mesmo tempo, os desenhos, eles trazem alguma coisa, sabe? Que é primitivo, mas eles têm um colorido que é um colorido bonito, alegre. Então, eu gosto disso que eles trazem, né? Eu acho que se eles não tivessem, seria muito árido, né? Então, eles trazem algum conforto, né? De alguma forma eles trazem essa coisa molecular, essa coisa de vida, né? Eu provoco, tem uns mamilos, umas tetas, né? Alguns deles, Sim. Que eu acho que é isso, né? Essa geração de vida. Vários outros têm, né? Sol, Lua, que também acho que vai para esse lugar, ou esses, né? Aqui embriões. Então acho que também tem essa coisa de explosão de vida ali, né? Da sua forma mais inicial, assim, digamos, né? Desde a maternidade até o início de uma célulazinha brotando. Sim. Que eu acho que pode ser isso, assim, né? De repente. Eu acho que eles têm, de um jeito diferente do vídeo, uma coisa do feminino muito forte, né? Tem. Então, essa coisa eu lembro de alguma forma sutil também, né? Porque muito sutil. Nem todo mundo vai ver. Esses mamilos ali atrás da Silvia, por exemplo, tem, né? Aquela forma isso. Ali. Tem como se fosse um cactus, numa... mas que fossem também peitos Exato. de mulher, né? E isso foi intencional. Eu não revelo isso, nem você no texto, mas Sim. foi intencional. Sim. Mas eu lembro que isso me chamou muita atenção. Eu vi isso, não foi você que falou, eu vi isso nas anotações, porque esse desenho aqui, o primeiro esboço no caderno, já era assim, e aí né? você escrevia mamilo do peito, bico do peito, uma coisa assim. E aí eu gostei disso, né? Porque essa coisa de um outro modo do corpo feminino se amalgamar na paisagem também, né? E então é incrível. Eu acho que você bebe muito nessas tradições primitivas, né? E mesmo você sendo uma mulher urbana, rural, mas você traz muito isso para o teu universo. Você consegue dialogar muito facilmente com esse universo, né? Do primitivo, né? Porque essa coisa, né? São imagens muito primitivas, né? O sol, a lua, né? São... Sim. Eu ia perguntar dos mamilos, mas eu estava aqui só esperando minha deixa. Respondia? Mas você identificou os mamilos? Mas é porque você tem esse olhar para essa questão. Eu acho que se eu não tivesse visto a anotação dela, eu não teria visto, entendeu?
eu não teria visto. A palavra que me vem é terráquea, como essa perspectiva da terra, milenária. Encantador. O nosso trabalho anterior foi uma coletiva, mas que o significante que Bia trouxe foi terra, né? Tanto é que a exposição chamava Terras. Que foi o trabalho anterior que a gente fez, só que aí eram 3 artistas, né? Bia era uma delas, mas o significante terra foi a Bia que trouxe. Quero uma exposição que fale sobre isso, né? Acho que é um modo de dizer que já está tudo disponível, né? Está tudo aí. A gente, às vezes, precisa entrar em contato de formas diferentes, né? O jeito que eu entro, eu acho que é um pouco por aqui, né? Assim, às vezes eu me sinto muito pequenina quando eu vejo tanta grandeza e como artista, né? Como reproduzir ou como, né? Assim, uma sensação ou uma paisagem ou enfim. E aí eu acho que quando eu trago essa série aqui principalmente, eu acho que é muito isso, sabe? É como que você já está tudo disponível, né? E eu acho que não tem nada que me traga mais estado de eu não sei como é que... Em inglês tem isso, né? Um estado de de maravilhamento, eu acho, do que alguma coisa que você vê no seu estado natural, né? Mesmo que sejam frações de segundos, né? Assim, te leva para um lugar que eu acho que, na verdade, ele te internaliza, né? Você percebe... Eu acho que tem um pouco isso também, você perceber a sua presença, sabe? Acho que tem uma coisa de convite à presença, assim, porque uma vez que você olha para o outro, você percebe, né, a importância, não a importância, mas o significado desse conjunto, né, desse jeito que eu coloquei aqui nesse caso, você percebe mais coisas, porque não é só sobre a pessoa, sobre aquela paisagem lá longe, é sobre tudo que a gente vive, né? Seja lá o tamaninho dela, né? Sejam pequenas partículas ou partículas gigantes, uma pedra de 50 quilos ou uma cabaça levitando, né? Então, eu acho que tem muito quando você fala do rudimentar, eu acho que vai para esse lugar também, sabe? De um olhar para isso que está, sabe? Para valorizar coisas que já estão lindamente criadas, né? Agora, essas madeiras também, né? Que contam a história Muito. de um tempo de uma construção, né? De trabalho, braçal, né? Curioso para ver para onde vão os totens, né? Para onde? Vão os totens, né? Porque começa na constelação, né? Se relacionando com o universo, tem toda a questão assim, pessoal e tal, de repente vão para aqueles outros totens que tem uma outra coisa, que você está trazendo o céu para dentro das pedras e fazendo, quase mandando de volta, né, o espírito. Depois ela faz aquele outro totem que é, né, e agora tem esse que não é mais pessoal, não deixa de ser, já são os campos encantados. Qual vai ser o próximo, né? Sim. Saberemos depois da residência da Capivaro em outubro. Exato. Não é por acaso que você está indo para lá, né? Não. Exatamente, vai ter uma continuidade dessa busca. Mas, de qualquer modo, eu acho que você é um artista marcado por esse... Quer dizer, que o teu trabalho não se faz sem esse confronto com a paisagem. Esteja você presente ou não nele como figuração, né? Mas seja nos desenhos, seja nos objetos, seja nas esculturas, tem sempre uma pressuposição aí dessa paisagem. Ou a gente pode falar da natureza como um todo, né? No próprio Desterrar, né? Que são essas mulheres do Brasil afora segurando os panos, né? Mas que tem o tempo todo aquela paisagem, né? Então, você sempre vai tentar ver como é que você entra nesse mundo já dado, vamos dizer assim, né? Como é que você entra ali
E então, por exemplo, isso é uma coisa, eu acho isso muito significativo dessa cerâmica, né? Porque você já tinha as peças, né? Aquela também você já tinha, porque já vinha de um trabalho anterior. Então, é meio assim, como é que você pode fazer uma coisa que vá produzir para o trabalho o mesmo impacto de uma coisa que não foi você que fez, que você só colheu. Então, tem não, deixa então eu fazer uma coisinha que eu bote aqui, mas que não é muito diferente do que já está, né? Então, como é que faz isso, né? E aí eu lembro que o que guiou a produção daquele objeto, assim, não pode ser uma cerâmica muito bem feitinha, não pode ser uma cerâmica, tem que ser alguma coisa que vá dialogar com esses outros objetos, né, assim. Então, eu acho muito tudo no teu trabalho isso, assim, como é que você entra aí a partir do que já está, né, que você não pode partir de um zero total, né? Você tem que partir sempre já de algum tipo de cenário que é um cenário que já está dado, né? Na nossa maior parte, ou um cenário natural ou um cenário marcado pelo tempo, né? Como esse trabalho que se chama Travessia Tempo, né? A gente não sabe a história desse... Só que ele já esteve num lugar cumprindo uma função ali, né? E aí agora ele está deslocado e ele agora está num outro lugar, né? Então é muito uma operação sobre isso que já está dado, né? É isso, né? Mais perguntas? Tá bom? Como é que você fica numa fazenda procurando pedra? Porque essa outra pedra que ele é bem... Seixo de rio, mas muito interessante também, como é que um só terreno você consegue ter essa diversidade. No candomblé dizem que você não escolhe a pedra, que é a pedra que te escolhe, né? Tem um rio, né? O Rio das Cruzes lá, que cruza a fazenda, é muita pedra ali. Ah, sim, mas é que tem uma escolha aí, né? Tem todo esse tempo de contemplação para... Claro. Por isso que eu digo que é o tempo todo olhando para a natureza, né? Tem umas escolhas, assim, né? A escolha de tons, de formas, né? Tanto da madeira quanto das pedras, né? Não foram... foram cortadas, foram calculadas, tem todo um trabalho também de refinamento, não a pedra bruta em si, mas mais a madeira nesse caso, mas aí a escolha da pedra e o posicionamento delas vem com essas decisões estéticas, digamos, né? De composição, né? Primeira vez que eu vi lá no Coisa, eu lembrei do trabalho do Zé Carlos, o busto, né? Porque são pedras que já estão ali, ele não vai alterar, ele só vai acoplar, né? Só que ele produz ele fixa, né? Ele faz um buraco nelas e bota um cano e fixa, né? Para que elas se mantenham, né? Então, aqui não, aqui é um puro equilíbrio, né? Até você achar esse ponto que não cai, né? Então, a gente aqui teve que, quando eu cheguei lá, estava assim, né? Lá no galpão. Mas aí, quando veio para cá, aí tem que tentar tudo de novo. Qual vai ser, assim, né? Até que... Não, aqui, acho que aqui fica, né? Acho que aqui não vai cair, né? Mas tem essa coisa de encontrar um objeto que já está ali dado, né? Eu gostei disso que você falou. Não tinha pensado nisso. Disso o quê? Que algumas escolhas são com coisas que já estão dadas. Isso. Escolhas do trabalho. Um ponto de partida, né? Exato. Um ponto de partida. Mas o ponto de partida mesmo é a contemplação. Claro, sim, claro. Sim. O ponto de partida material, vamos dizer assim, né? Que tem uma coisa que vai lá e pega, né? Mas o ponto de partida primeiro é esse, de estar o tempo todo olhando para a paisagem, né? Seja ela floresta, seja ela sertão, seja ela rural, né?
Mas, de qualquer modo, sempre tem uma prevalência da paisagem natural. Né? Acho que isso, Desde sempre. com ou sem a presença humana, às vezes tem o corpo feminino, às vezes não tem o corpo feminino, né? Mas sempre é essa contemplação da paisagem, né? Agora, então acaba sendo bom, né, estimulante, importante esse processo artístico em residência também, né? Às vezes é surpresa também. A Pedra do Ingá, surpresa maravilhosa. Eu não esperava, nunca vi também, não esperasse. O que a gente viu também na Indonésia, não esperava que a gente também encontrava. Acho que a residência faz isso ser trabalhado. Claro, estimula muito, né? Acho que aí varia a coisa dada e não dada, né? Tava lá, de repente, pega e arte. É. É isso, então, né? Filmagem tem um quê de Pedra do Ingá, que volta conforme vai subindo essas grandes esculturas de rocha que tem em volta, parece que você está no meio de seres encantados olhando para você e muito. Muito forte. Então eu acho que também acaba que o vídeo acontece por aquilo que está se manifestando e aí o acaso, então tem um pouco isso. Bom, então é isso, né? Sim. Obrigada a todo mundo, obrigada, Cláudia. Obrigado a você, obrigado a todo mundo. Obrigada, Lucas.